Shalom, shalom. Vamos dar a continuidade ao audiobook do livro A Quarta Dimensão, do pastor Yong Cho. Falamos no último áudio sobre Isaac, a promessa cumprida na vida de Abraão e Sara. E ele continua na narração do texto. Os milagres não são produzidos por meio de uma luta realizada às cegas. Há leis no reino espiritual. E você tem no coração recursos inesgotáveis. Deus habita dentro de você. A menos que o faça por intermédio disso. Deus habita dentro de você, mas ele não fará nada por você, a menos que o faça por seu intermédio, ou seja, intermédio da sua própria vida. Deus quer cooperar com você para obtenção de grandes coisas. Ele é o mesmo, porque Jeová nunca muda. Mas enquanto a pessoa não mudar, Deus não se manifestará a ela. O Senhor usou Moisés, Josué e outros homens de fé gigantesca, mas as mortes de Moisés e Josué, com a falta de outros homens como eles, o povo começou a se desviar e Deus parou de manifestar seu poder. Deus deseja se manifestar por meio de você hoje, assim como se manifestou por meio de Cristo Jesus há 2000 anos atrás. Ele continua tão poderoso quanto antigamente e depende de você. Afirmo que posso construir um templo para 10.000 pessoas na Coreia, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte, porque a visão de uma igreja tão grande não está no exterior, mas no interior da pessoa. O que é engendrado em meu coração e em sua mente está pronto a se realizar em um ambiente e em suas circunstâncias. Vigie seu coração e sua mente mais do que qualquer outra coisa. Não procure encontrar a resposta de Deus em outra pessoa, porque essa resposta vem a seu espírito e por meio do seu espírito se materializa em suas circunstâncias. Clame por uma palavra de segurança e proclame, pois sua palavra se espalha e cria. Deus falou e todo o universo se formou. Sua palavra é o material que o Espírito Santo usa a fim de criar. Portanto, ordene, pois isso é muito importante. A igreja hoje perdeu a arte de dar ordens. Nós, cristãos, estamos nos tornando eternos mendigos, pois mendigamos constantemente. Às margens do Mar Vermelho, Moisés implorou: ó Deus, ajuda-nos, os egípcios estão chegando. Deus repreendeu Moisés, dizendo: por que você está clamando a mim? Ordene, e as águas do mar se dividirão. Há tempo de orar, mas também há tempo de dar uma ordem. Você deve orar em seu quarto secreto, mas ao partir para o campo da batalha, sairá a fim de proclamar a palavra de ordem de criação. Quando lemos a vida de Jesus, vemos que ele sempre estava dando ordens. Orou a noite toda, mas ao sair para a linha de frente, ordenou que o povo fosse curado, ordenou que o mar se acalmasse, ordenou que demônios saíssem das pessoas. Seus discípulos fizeram exatamente a mesma coisa. E ao paralítico mendicante, Pedro ordenou: não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Atos capítulo 3, verso 6. Ao cadáver de uma senhora, Pedro ordenou: levante-se, fique de pé. Atos capítulo 14, verso 10. Deram a palavra criadora, quer dizer, deram a palavra criadora. A Bíblia manda curar os enfermos. A Bíblia diz em Tiago: a oração feita com fé salvará o doente. Deus nos pede claramente que curemos os doentes, de modo que em minha igreja
curo os enfermos, guiado pelo Espírito Santo. Apresento-me perante os irmãos e clamo: estão curados, levantem-se. Peço que a saúde se manifeste e dezenas e centenas de pessoas recebem a cura. Alguns meses atrás, estava dirigindo uma reunião na Austrália. Certa noite, cerca de 1.500 pessoas estavam reunidas em um lugar pequeno. Bem à minha frente estava uma senhora numa cadeira de rodas. Ela estava tão deformada que me senti deprimido. Perguntei: Senhor, por que você colocou essa mulher na minha frente? Depois de vê-la, não consigo exercitar a fé. Assim sendo, tentei evitar olhar para ela enquanto pregava. Olhava para o outro lado e, de repente, tornava a olhar para ela. Ver aquela mulher foi como água fria derramada sobre o meu coração. No final do sermão, o Espírito Santo, de repente, falou ao meu coração dizendo: desça e levante-a. Respondi: querido Espírito, realmente quer que eu desça e levante a mulher? Ela está tão deformada. E me pergunto se o próprio Jesus seria capaz de levantá-la. Não posso fazer isso, estou apavorado. Mas o Espírito Santo disse: vá e levante a mulher. Recusei-me, dizendo: oh, não, estou com medo. Em seguida, comecei a anunciar os tipos de cura que o Espírito Santo me mostrava estar acontecendo nas outras pessoas, mas não naquela mulher. Primeiro foi curada uma senhora cega. Ela estava tão apavorada quando pronunciei sua cura que gritou e caiu desmaiada logo depois dos seus olhos se abrirem. Depois disso, as pessoas começavam a ser curadas por todo o auditório. Anunciava as curas sem parar, mas o Espírito Santo continuava a dizer-me: desça e levante a mulher. Respondi: Pai, ela está deformada demais e eu estou com muito medo. Nos últimos momentos do culto, cedi. E quando o pastor pediu que todos se levantassem para cantar o hino final, desci e falei sussurrando, para que os outros não me ouvissem: Senhora, se deseja, pode levantar-se dessa cadeira. Depois, levantei-me e saí apressadamente. Quando me voltei, todos tinham começado a gritar e bater palmas, pois aquela mulher tinha se levantado da sua cadeira de rodas e começado a andar ao redor do púlpito. Fui tolo, pois a mulher tivesse levantado no começo, poderia ter trazido o céu àquele culto, mas estava apavorado. Muitos me perguntam se tenho o dom da fé ou o dom da cura. Tenho examinado meu coração e até agora não encontrei dom algum em mim. Creio que isso acontece porque é o Espírito Santo que possui os dons. Todos os 9 dons são dele. Ele habita em nós e em mim. O Espírito Santo manifesta-se por meu intermédio. Eu não possuo dons, somente o Espírito Santo os possui. Simplesmente lhe ordeno, simplesmente lhe obedeço e creio nele. Que tipo de dom possuo? Vou lhe dizer qual é o único dom que tenho: o dom da ousadia. Com o dom da intrepidez, simplesmente saímos pela fé. Então o Espírito Santo nos segue. A Bíblia não diz que os sinais seguirão adiante de nós, mas que seguirão depois de nós. É preciso que a pessoa vá na frente para que o sinal possa acontecer. Permaneça na lei da incubação e por toda a vida observará sinal após sinal seguindo seu caminho de fé. Os recursos estão dentro de você e agora você já os conhece os elementos necessários à incubação a fim de tornar sua fé utilizável. Encontre uma meta e objetivos claros. Tenha um desejo que queime ao ponto de ebulição. Em seguida, ore até que a substância, a segurança. Depois, comece a proferir a palavra de ordem que recebeu com a segurança. A quarta dimensão, capítulo 2, vamos continuar. Assim como há certos passos que devemos dar para que a nossa fé seja apropriadamente incubada, há também uma verdade central concernente ao reino da fé que necessitamos compreender. A lição mais importante que aprendi acerca da natureza do reino da fé
começou com o resultado de algo que foi, em princípio, uma experiência desagradável. Nos Estados Unidos, os pastores não possuem esse tipo de problema, mas no Oriente, passei por muitas tribulações ao pregar sobre o poder milagroso de Deus, porque no budismo, os monges também fazem milagres fantásticos. Recentemente, uma coreana estava morrendo de câncer incurável. Todos os médicos que a examinaram disseram que nada poderiam fazer. Ela foi a várias igrejas e também a um monge budista. Esse monge levou-a a uma caverna, onde havia vários budistas orando. A mulher foi completamente curada. O câncer desapareceu como que por encanto. Muita gente na Coreia que pratica yoga está curando doentes por meio da meditação da yoga. Quando se vai às reuniões dos Sokagakai japoneses, podem ver muitos sendo curados. Alguns de úlcera do estômago, outros de surdez ou de mudez, e os cegos recuperam a visão. Os cristãos, especialmente nós, os cristãos pentecostais, temos dificuldade de explicar tais coisas. Não podemos simplesmente dizer que são manifestações do diabo, mas se o diabo pode realizar tais curas, por que a Igreja de Cristo não pode fazer há anos? Ou não pode fazer muito mais? Um dia fiquei preocupado. Muitos dos meus irmãos cristãos não davam a devida importância aos milagres de Deus. Diziam eles: como podemos crer em Deus como ser um ser absolutamente divino? Como podemos chamar de Jeová de um único Criador dos lugares celestiais? Podemos ver milagres no budismo, milagres na yoga, milagres entre os Sokagakai. Vemos milagres em todas as religiões orientais. Por que vamos aclamar Jeová como o único Criador do universo? Mas eu sabia que nosso Deus é o único Deus, o único e verdadeiro Deus, o Criador do universo. Assim, reuni todas as perguntas das pessoas e delas fiz um profundo motivo de oração perante o Senhor. Orei e jejuei, buscando a face do Senhor e uma resposta. Então me veio ao coração uma revelação gloriosa e recebi a explicação clara. Deste dia em diante, comecei a explicar essas coisas por meio das minhas pregações na minha igreja da Coreia. Agora posso dar resposta satisfatória a qualquer dessas pessoas e posso dar explicações claras, tão claras como o sol do meio-dia. Permita-me te explicar as 4 dimensões. Há no universo 3 tipos de espíritos: o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Diabo e o Espírito humano. Quando se estuda geometria, desenhamos 2 pontos, mais aqui e outro ali, traçando uma linha reta entre esses 2 pontos, e a ela damos o nome de primeira dimensão. É justamente isso, uma linha de 2 pontos, uma dimensão. Mas se prosseguirmos acrescentando linha após linha, uma ao lado da outra, numa progressão indefinida, teremos a segunda dimensão, um plano ou uma superfície. E se amontoarmos plano sobre plano numa sucessão indefinida, teremos o que se chama da terceira dimensão, quer dizer, um cubo. O mundo material e a Terra toda pertencem ao universo da terceira dimensão. A primeira dimensão está contida na segunda, quer dizer, o plano. Portanto, é por ela controlada. A segunda dimensão está incluída na terceira, o cubo, portanto, é por ela controlada. Quem, pois, cria, contém e controla a terceira dimensão, o mundo cúbico? Você pode encontrar a resposta abrindo a Bíblia em Gênesis 1, verso 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas, se examinarmos a língua original da Bíblia, esse versículo quer dizer que o Espírito Santo estava incubando sobre as águas, chocando-as. Esse mundo caótico pertence à terceira dimensão, mas o Espírito Santo, que aqui é representado como incubado sobre a terceira dimensão, pertence à quarta.
Do mesmo modo, o reino espiritual da fé pertence à quarta dimensão. Uma vez que o mundo espiritual abarca a terceira dimensão e sobre ela paira, e por essa incubação da quarta dimensão sobre a terceira, foi criada então a Terra. Uma nova ordem surgiu da antiga e a vida foi tirada da morte. A beleza foi extraída da feiura, a limpeza da sujeira, a abundância da pobreza. Tudo foi criado belo e formoso pela incubação da quarta dimensão. Então Deus falou ao meu coração: filho, assim como a segunda dimensão inclui e controla a primeira, a terceira inclui e controla a segunda, assim a quarta inclui e controla a terceira, produzindo a criação da ordem e da beleza. O Espírito Santo é a quarta dimensão. Cada ser humano é um ser espiritual, assim como físico. Possui a quarta dimensão e também a terceira em seu coração. Desse modo, os homens, explorando sua fé espiritual na esfera da quarta dimensão, por meio de visões, imaginações e sonhos, podem influenciar a terceira dimensão, produzindo nela mudança. Isso foi o que me disse o Espírito Santo. Amém? Pai, nos faça compreender ainda mais profundamente a quarta dimensão, que é exatamente onde habita o Espírito de Deus, para que nós possamos entender que a quarta dimensão controla a terceira dimensão onde nós estamos. E que tudo que nós quisermos, teremos que trazer, atrair, chamar a existência da quarta dimensão para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.